Queria pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler os versos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Quero fazer a leitura de apenas 2 versículos, os versos de número 9 e 10. Desde o primeiro domingo do mês de maio, nós temos conversado sobre o tema Viver em Família. No mês de maio, como já falei, nós dedicamos períodos das nossas reflexões e meditações no tema família, falando sobre relacionamentos familiares, falando sobre a vida familiar. Se você esteve presente no primeiro domingo, nós falamos sobre viver em família na economia, tratando questões da nossa relação com o dinheiro, a maneira como nós lidamos com isso em nosso cotidiano e como o dinheiro afeta também a nossa convivência. No segundo domingo, domingo passado, nós falamos sobre viver em família nos relacionamentos. Trabalhamos de maneira direta sobre a importância do perdão, da compreensão, da empatia, tudo que envolve as nossas relações familiares, aquilo que acontece dentro do nosso lar, na família nuclear, e também o que acontece nas nossas famílias, se estendendo um pouco mais aos nossos familiares mais próximos, aos nossos parentes. E hoje eu quero falar sobre viver em família na comunidade. Eu quero que a nossa reflexão sobre família seja pensada, refletida em relação à nossa convivência comunitária, dentro da nossa comunidade de fé. No próximo domingo, nós falaremos sobre a família, sobre viver em família na sociedade. Mas hoje eu queria que os seus olhos, o seu coração, se voltasse para a nossa vida comunitária enquanto família da fé. Nós, como família nuclear, como núcleo familiar, vivendo, inseridos nessa família da fé. E eu queria fazer a leitura então desses 2 versos, 1 Pedro, capítulo 2, queria ler os versos 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém até aí. Sabemos que a família, ela é a base, não só a base da sociedade, mas a base também da nossa vida comunitária. Nós nos reunimos e, como povo de Deus, nós nos reunimos juntamente com a nossa família. Nós nos reunimos com aqueles que Deus vai colocando no nosso caminho e vai se tornando parte de nós. Além da nossa família, enquanto membros do mesmo lar, marido, esposa, filhos, irmãos, namorado, namorada, tio, primo, prima, vovó, além de todo esse ciclo que faz parte da nossa vida, nós aqui nos tornamos também uma família que é unida pelo sangue de Jesus, a família da fé. Portanto, uma comunidade, ela caminha, ela prossegue, enquanto entendemos que estamos juntos compondo uma família, estamos juntos fazendo parte do povo de Deus. Conforme lemos os 2 versos, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre o povo de Deus, sobre a comunidade, sobre os salvos. Por isso que ele sempre fala no plural, dizendo: vós sois raça eleita, vocês foram escolhidos, vocês foram eleitos, vocês são sacerdócio real, ou seja, vocês foram chamados para ter essa comunhão profunda e íntima. Vocês são uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas as palavras de Pedro mostram que nós somos o povo, que nós somos chamados para constituirmos esse grupo que é plural. Isto forma o povo de Deus. Inclusive o termo povo de Deus foi muito usado e tem sido muito usado pelos teólogos da modernidade para tentar desmistificar o conceito que foi muito enraizado na cultura cristã, seja ela evangélica, protestante ou até mesmo católica, de separar o clero dos leigos. Esses 2 termos sempre foi muito ouvido: clero, aqueles que são os magistrados,
aqueles que são os reverendos, aqueles que ocupam o cargo de ensino da igreja como autoridade, e os leigos, como a própria palavra na história significa, aqueles que são desconhecedores, que não têm o conhecimento necessário para fazer o que precisa ser feito. Os teólogos da pós-modernidade têm dito assim que o conceito correto que nós devemos usar é povo de Deus, porque nós somos o povo de Deus, não há leigos nem clero, nós somos a igreja. E na igreja pode haver funções diferentes, mas nós somos todos iguais. Tanto o ministro que é formado numa academia teológica, quanto o irmão, a irmã que entregou sua vida a Cristo, são pessoas que são usadas por Deus e têm a palavra em suas mãos e pode, por meio do seu Santo Espírito, ser usada na vida da igreja. Então, o povo de Deus é o que está presente, e eu queria que você pensasse comigo como a nossa família se envolve, se engaja nessa comunidade. Porque só há comunidade se nós, enquanto família, estivermos não só presentes, mas estivermos também convivendo e engajados. Vai além de estar presente, vai além de frequentar o culto, vai além de estar numa reunião. É convivermos, é vivermos juntos, é nos engajarmos, é de fato colocarmos a nossa vida à disposição do reino, é colocarmos o nosso dom, o nosso talento, os nossos recursos nas mãos do Senhor para servi-lo e assim constituirmos a família. Igreja é um termo que nós estamos muito habituados, que significa, que vem da eclésia, que são duas palavras que se juntaram em grego, que significa chamados para fora. A igreja, ela é um chamado de Deus para que nós possamos, através da capacitação do Espírito de Deus, como uma comunidade, irmos lá fora e proclamarmos o Evangelho do Reino, para que nós possamos, como diz o próprio Pedro no texto, para que nós que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, possamos dar testemunho do que Cristo fez por nós, chamados para fora. Essa palavra já existia, e ela era usada para as reuniões que eram feitas nas cidades, quando se precisava fazer alguma estratégia de guerra, ou precisava decidir alguma coisa em relação à convivência ou às leis de um determinado município nos tempos antigos. Era chamado uma eclésia, era chamado uma reunião, era chamado uma assembleia. Eclésia é a comunhão, é a assembleia, mas se na Grécia Antiga isso era usado para as decisões urbanas, hoje, e dentro do conceito teológico, eclésia é o chamado do povo de Deus, é o chamado da raça eleita, é o chamado do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, para que se reúnam em adoração ao seu Senhor e que possam cumprir o seu papel na sociedade na qual estão inseridos, chamados para fora. Por isso a importância da igreja, a importância de entendermos que como salvos, como eleitos no Senhor, como alguém redimido pelo sangue de Jesus, nós fazemos parte de uma comunidade que vai além da nossa família de sangue, que é toda a família salva e resgatada pelo sangue de Jesus. Falando sobre esse tema, que é um tema que é chamado de eclesiologia, nós poderíamos falar muitas coisas. Por exemplo, poderíamos aprofundar um pouco mais no que se tornou parte do credo niceno-constantinopla, que diz que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Poderíamos falar sobre a unidade, a igreja que espalhada pelo mundo é uma só. Falar a respeito da igreja que é santa pela justificação de Jesus. A igreja que é universal, que é católica, a católica significa universal. E também a respeito da igreja apostólica, que permanece firme nos ensinos dos apóstolos. Nós poderíamos falar e aprofundar na igreja visível e na igreja invisível. A igreja visível é a comunidade que se reúne, onde nós vemos os nossos irmãos. A igreja invisível é a igreja real de Cristo, que são de pessoas salvas por toda a história e que compõem a igreja redimida. Tem muitos assuntos só dentro de um tema, mas o que eu quero que você medite comigo hoje, para que nós sejamos bem objetivos, é o quanto a nossa convivência em comunidade é importante para o nosso processo de maturidade e amadurecimento na nossa fé. É como essa convivência como igreja, como uma igreja local, é importante para que nós possamos expressar a nossa fé e aprender também com o nosso próximo. A convivência familiar dentro da igreja.
dentro da comunidade. Poderia, inclusive, e eu preciso aqui abrir um pouco esse assunto para que você consiga comigo hoje discernir essas duas realidades da igreja. Nós temos a igreja enquanto organização. A igreja enquanto organização, ela é mais fácil da gente enxergar. Porque enquanto organização, a igreja tem um nome, tem uma razão social. Igreja Presbiteriana Independente de Mojimirim. Ela tem um CNPJ. Ela tem um patrimônio físico. Nós temos um templo, temos um edifício de educação. Nós temos a necessidade organizacional de termos energia elétrica, de termos ar-condicionado, que ajuda bem no período de calor, principalmente aqui em Mojimirim. Se não tivesse, a gente ia se reunir do mesmo jeito, mas ia ser sofrido. Nós temos pessoas que trabalham para a igreja, têm salário. Nós temos funcionários que prestam serviço para a igreja, que precisam receber pelo serviço prestado. Nós temos uma organização, nós temos estatuto. Nós temos um estatuto social, que é obrigatório por questão legal. Hoje no Brasil, dentro da realidade na qual nós estamos inseridos, uma igreja, ela precisa ter toda a sua organização para que ela possa prosseguir. Isso é igreja enquanto organização, e isso é fácil da gente ver. Nós passamos em frente ao templo e dizemos, olha aqui a minha igreja, né? Nós conseguimos abrir o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, e conseguimos ver, às vezes, fotos da nossa igreja. Mas tudo isso representa e simboliza a organização. Nós, como igreja, além de ser uma organização, nós somos um organismo vivo, um organismo que está além da sua estrutura, que trata da nossa vivência enquanto irmãos e irmãs de fé, que trata da maneira como nós convivemos uns com os outros, como nós lidamos com as nossas relações, como nós nos envolvemos e engajamos na comunidade, como nós lidamos com as dificuldades que é enfrentada na comunidade, como nós recebemos a palavra que é ministrada no domingo à noite ou no domingo de manhã na escola dominical, como a gente lida com as dificuldades da nossa família dentro de casa e como na convivência com os irmãos isso é aberto, isso é tratado, isso é curado, como tudo isso acontece, isso é comunidade. Se nós pararmos na visão organizacional, nós não conseguiremos viver o que somos chamados para viver em Cristo na comunidade de fé enquanto organismo. E nós somos chamados por Deus para viver como organismo, porque recebemos dele misericórdia. Recebemos e fomos alcançados pela sua misericórdia. Então eu queria que nós pudéssemos, no nosso cotidiano, pensar nesta comunidade, pensar nessa parte do corpo de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, que é a nossa igreja local, a nossa família, que nós pudéssemos, de fato, buscar no Senhor, entendermos que nós somos a igreja dele, nós somos o povo dele, e que a nossa família precisa estar cada vez mais engajada nessa comunidade local, nesse corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Não de misticismo, mas na ideia de que a igreja é uma realidade espiritual. A igreja não é o templo. Nós temos energia elétrica hoje porque, graças a Deus, foi descoberta a energia elétrica, mas a igreja existe antes da energia elétrica. Nós temos uma construção, um templo em que nós nos reunimos, mas a igreja cristã nasceu se reunindo de casa em casa. Não tinha templo. Não tinha templo, mas tinha igreja. Não tinha energia elétrica, mas tinha igreja. Porque a igreja é o povo eleito, escolhido, separado, chamado para viver para a glória de Deus. Por isso que uma igreja forte, uma comunidade forte, só é possível se nós, pessoalmente, e a nossa família, se engajar, assumir o seu papel, colaborar, contribuir, conviver, dispor o seu dom, dispor aquilo que Deus tem posto no seu coração. É preciso que haja envolvimento na oração, envolvimento no serviço, envolvimento no apoio mútuo. A igreja é uma comunidade, e uma comunidade de família. E quando eu falo uma comunidade de família,
Eu não me limito aqui à figura paterna, materna e filhos. Até porque nós podemos ter irmãos e irmãs que nunca se casaram e que faz parte da nossa família. Pessoas que são mães solteiras e têm seus filhos que fazem parte da nossa família. Pessoas que enfrentaram divórcios, lutas na sua caminhada e reconstruíram suas vidas e fazem parte da nossa família. Nós temos várias formas de enxergar a nossa convivência no núcleo familiar hoje. Mas todos aqueles que convivem conosco, que estão conosco, que se relacionam conosco, fazem parte da nossa família, são chamados a nessa eclésia, nessa comunidade, nessa assembleia, a assumirem o seu compromisso com Deus e viverem como uma só família lavada e remida pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja redimida. Portanto, é importante que nós incentivemos os membros da nossa família a estarem presentes. A igreja, enquanto comunidade, ela faz parte da nossa vida. Nós somos batizados na infância, nós crescemos na igreja, muitos se casam no templo. E quando a gente acaba partindo, fechando os nossos olhos para esse mundo, é na igreja que às vezes acontece, no templo que acontece muitos dos velórios. Ou pelo menos queremos que o pastor, algum representante da igreja esteja presente nesse momento de dor, de despedida. Porque sabemos da importância da comunidade. E de fato, a igreja, ela é importante para nós. Ela é importante para a nossa vivência, ela é importante para a nossa convivência, ela é importante para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento. Por isso eu queria desafiar você a colocar diante de Deus a sua vida e a sua família e avaliar qual o nível de comprometimento que você tem. Qual o nível de comprometimento que existe dentro do seu lar com a comunidade na qual o Senhor lhe chamou para servir? Tem um livretinho que diz assim: floresça aonde você foi plantado. Eu acho muito interessante esse livreto, porque ele fala assim, olha, da importância de nós darmos frutos aonde nós estamos, de nós nos deixarmos ser usados por Deus no local onde Deus nos colocou, na família onde nós estamos, na comunidade que nós frequentamos. E que você possa entender que esse chamado de Deus é para você e para a sua família. É para nós, enquanto irmãos e irmãs, para que nós possamos buscar cada vez mais uma vivência, uma convivência mais profunda. Por isso participe da escola dominical, venha aprender, participe dos grupos de oração, interceda, ore pelos seus irmãos, ore pelas pessoas que estão doentes, ore pelas pessoas que estão passando dificuldades, ore por aqueles que estão desempregados, ore por aqueles que estão enfrentando crises nas suas relações, ore pelos seus irmãos e irmãs. Mas só é possível orar e orar com empatia se a gente convive. Já aconteceu com você de pessoas passarem por lutas tão grandes e você só ficar sabendo muito tempo depois? Nossa, não sabia que você estava passando por isso. Muitas vezes nós enfrentamos isso porque nós não convivemos com as pessoas. A igreja, a comunidade é o lugar de convivência, é o lugar de vivermos juntos, de ouvirmos uns aos outros, intercedermos uns pelos outros. É o local onde uma mãe ajuda a outra mãe. Alguém que passou por lutas consegue ensinar alguém. Eu me converti, eu tinha 14 anos de idade quando eu fui para a igreja presbiteriana independente, lá no Jardim Paulista, em Assis. Eu, na minha infância, fui levado algumas vezes pela minha tia na igreja presbiteriana renovada. Me lembro de várias vezes ser levado na escola dominical, na igreja presbiteriana renovada. E lá eu tive o primeiro contato com o evangelho. Mas depois a vida seguiu, meus pais não frequentavam igreja e cresci então fora da igreja. Com 14 anos de idade, eu resolvi ir para a igreja, assim, o Espírito de Deus me chamou, né? E foi uma coisa muito engraçada, cada um tem sua história, né? A minha história foi assim, eu estava inclusive voltando para a igreja, mas para a igreja católica, eu frequentava a comunidade e eu estava começando a voltar, querendo buscar algo que eu sentia falta. E aí marcaram um jogo de futebol, da igreja, da juventude da igreja católica contra a juventude da igreja evangélica. E eu fui jogar bola, eu sempre gostei de bola, né? Porque eu sou craque, vocês sabem disso. Aí eu fui jogar bola. Eu nunca apanhei tanto no campo
Quanto apanhei dos crentes naquele dia. Ah, crente para meter o pé. Eram cavalos. Acabou o jogo, por incrível que pareça, a minha reflexão foi a seguinte: oxe, eu achei que esses crentes eram tudo santo e é tudo cavalo igual a nós mesmo. Tudo pecador igual a gente. Eu vou conhecer essa igreja. Me identifiquei com os pecadores. São pecadores. E fui na comunidade, na Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Paulista. No dia que eu fui bem recebido, muito bem acolhido. Era novo, fui recebido pelas pessoas daquela igreja, tanto pelos jovens quanto pelas pessoas mais velhas, e a partir dali, eu nunca mais saí da igreja. Fui crescendo, aprendendo, sendo trabalhado, moldado, fui para o seminário, ordenado pastor e prossegui. Cada um de nós temos o nosso chamado, e a igreja ela é composta por pessoas que são humanas, por pessoas que erram, por pessoas que falham como nós, por pessoas limitadas, por pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer. E é nesse ambiente que Deus vai moldando a gente, porque apesar de sermos pecadores, nós como comunidade precisamos entender que somos chamados por Deus para edificar, exortar e consolar uns aos outros. É uma comunidade de pessoas imperfeitas, que estão sendo moldadas pela graça de Deus. E naquele dia, no campo de futebol, de uma maneira muito simples, mas profunda, isso começou a brotar no meu coração. E mesmo enfrentando muitas dificuldades comunitárias, o Espírito de Deus me manteve perseverante, porque eu preciso também tornar claro que nesta comunidade de pessoas falhas, nós falhamos. Nessa comunidade de pessoas limitadas, muitos problemas são causados. E provavelmente você conheça pessoas que não querem mais frequentar uma comunidade cristã porque se sentiram ofendidas, se sentiram machucadas, se sentiram rejeitadas, se sentiram postas de lado, porque sentiu que alguém desfez dela. Porque numa comunidade você pode ter pessoas que não sabem usar o seu cargo para servir, mas usam o seu cargo como forma de exercer poder. Ao invés de usar a sua função para servir o outro, muitas vezes usa a sua função para manipular o outro. Isso acontece com pastores, isso acontece com lideranças. Nós temos nas comunidades, às vezes, pessoas que se tornam líderes abusivos. E no abuso do poder, no abuso da função, gera feridas, e feridas profundas, gera traumas. A comunidade, ela tem toda essa realidade, é necessário que nós busquemos como família a graça de Deus para discernir o que é correto, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e o que não é. Sabendo que nas relações humanas, até mesmo dentro de uma igreja cristã evangélica, vai ter erros. E se nós não tivermos essa maturidade para discernir, a gente abandona. Nós nos machucamos, nos sentimos ofendidos, e isso, ao invés de nos levar a fazer o que é certo na comunidade, pode nos levar ao afastamento dela, dizer não quero mais, quando na verdade o que Deus quer fazer conosco é nos moldar para que a nossa comunidade possa ir se tornando cada vez mais saudável aos olhos do Senhor. Convivência não é fácil. Conviver com as pessoas e entender essa dinâmica do poder, porque a dinâmica do poder está em todas as nossas relações e na igreja não é exceção. É preciso que em meio a tudo isso, nós venhamos discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem. O que vem do Espírito de Deus e o que vem do orgulho e da soberba do ser humano. Nós temos hoje muitas placas denominacionais. E é necessário que você, como parte da Igreja de Cristo, saiba discernir isso. Para que você tenha uma espiritualidade saudável. Para que você consiga vir ao templo, sentar nesse banco, ouvir o pastor Alex e saber aquilo que eu estou dizendo com muito temor, muita reverência e muito respeito por você que é minha ovelha,
e se em algum momento eu tentar te manipular aquilo que eu acho que você deva fazer. É necessário. Isto faz com que a nossa família seja segura, esteja segura, e ao mesmo tempo convivendo e sendo abençoada numa relação de comunidade. Porque é mais fácil para muitos se isolarem, dizendo, não quero, eu já me machuquei, eu já me feri, já falaram coisas para mim que dói até hoje, mas eu queria que no nome de Jesus, se você tem algo no seu coração, seja dessa comunidade, ou de qualquer outra comunidade que você tenha frequentado na sua vida, que possa ter ferido o teu coração, que possa ter colocado obstáculos em você para se relacionar com a comunidade, que possa ter gerado desconfiança das relações da comunidade, que o Espírito de Deus cure teu coração nessa noite para que você consiga viver bem no meio da comunidade. Talvez algum pastor te enganou e você não confie mais em pastor nenhum, sempre aquele pé atrás, sabe? Será? Será? Que o Espírito de Deus cure o seu coração e que você consiga com a sua família se envolver mais. Talvez você possa ter vivido frustrações e você diz assim, não, tudo bem, mas a partir de hoje eu vou na igreja, mas eu não me envolvo com mais nada. Eu não quero mais me envolver. É suficiente eu entrar por aquela porta, sentar no banco, ouvir, sair, domingo que vem eu volto. Que o Espírito de Deus cure teu coração. Que você possa entrar aqui e fazer de maneira diferente se alguém algum dia feriu teu coração, seja nessa comunidade ou qualquer outra. Que você possa dizer, Deus, eu quero me comportar de maneira diferente, ser instrumento de bênção na vida dessa comunidade local. Eu quero me comportar como um servo, uma serva de Deus que leve esperança, porque o Evangelho de Jesus é quem muda a vida das pessoas e nós como igreja precisamos viver dessa forma. Traga a sua família, ensina a criança no caminho que ela deve andar, incentive sua esposa, incentive seu marido, traga seu tio, sua tia, os membros da sua família para a vida em comunidade, porque nós somos chamados por Deus em Cristo Jesus para vivermos em comunidade. Por mais fácil que seja a vida isolada, dizendo eu não mexo mais com nada, quero ficar na minha, por mais que isso pareça mais fácil, e pode até ser, não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos comunidade, para sermos família, uma só família, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Que possamos ser família. Eu queria orar com você. Queria chamar o ministério de louvor que viesse à frente. Vós sois povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma comunidade. E a nossa família é chamada para viver em comunidade. A alegria dos céus, a alegria nos céus, quando você, junto com a sua família, vem celebrar o Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Sabe aqueles dias que é difícil, que você entra no carro, aquele apavoro, que as crianças estão atrasadas, você fala, vamos atrasar mais do que já atrasamos, e não sei o quê, mas é sempre uma confusão para sair de casa, e etc. E você chega aqui ainda com adrenalina, porque foi um auê para sair de casa, mas como é gratificante nós vermos as nossas famílias aqui, mesmo diante de todos os desafios, a gente reconhecer que nós não somos só nós somos um povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós possamos agora nesse instante fechar os nossos olhos, e eu queria que você orasse. Se houver alguma ferida, pode ter sido de qualquer lugar pelo qual você passou, coloca diante de Deus, peça para que Deus cure isso, peça para que Deus te ajude a superar isso. Se não há nenhuma ferida, se você nunca teve nenhum obstáculo na convivência comunitária, mas se você às vezes não se engaja, se você tem dificuldade de se relacionar, de se doar, de se entregar mais, peça para que Deus ajude você.
Se seus filhos às vezes estão afastados da comunidade, porque pode ter pessoas que estão afastadas de Deus e da comunidade, às vezes pessoas que estão afastadas da comunidade, que amam a Deus, temem a Deus, mas que estão receosas de retornar à comunidade local. Coloca diante de Deus seus filhos, coloca diante de Deus sua família, peça para que Deus trate, peça para que Deus cure, peça para que Deus renove a esperança, o ânimo. Peça a Deus. Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, nós somos a tua igreja, Pai. Nós somos a tua eclésia, nós somos a tua congregação, nós somos a tua assembleia. Nós somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos nação santa. E agora, aqui nessa noite, nós queremos mais uma vez reassumir o nosso compromisso com a tua igreja. Sabemos que a nossa relação é entre irmãos e irmãs, mas a nossa causa é a causa do Senhor, é a causa do teu reino. E sabemos que somos falhos, sabemos que temos dias bons e sabemos que temos dias difíceis, sabemos que tem momentos que nós somos muito empáticos e tem momentos, ó Deus, que parece que nós estamos indiferentes e dispersos. Há momentos que nós falamos e falamos com muita sabedoria, mas há momentos que da nossa boca sai algo que não edifica. Somos a tua igreja, Pai, e nos ajuda, enquanto família, a reconhecer a importância da comunidade na nossa vida. Põe em nós amor uns pelos outros, amor pela comunidade, que ao olharmos para este lugar, ao olharmos para as pessoas, que nós não enxerguemos de maneira organizacional, que nós enxerguemos de maneira a qual há um organismo vivo, há uma dinâmica acontecendo, e que possamos prosseguir com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco, Pai, abençoa-nos, abençoa a nossa igreja, Pai, abençoe essa comunidade local, meu Pai, abençoa-nos, abençoe as nossas famílias, abençoe nossos jovens, adolescentes, crianças. Traga para o seio da nossa comunidade mais crianças, mais adolescentes, mais jovens, mais adultos, mais idosos. Traga pessoas, ó Deus amado, que querem uma família que se estende além da sua família nuclear, uma família que é redimida pelo sangue de Jesus, e que elas encontrem no meio de nós perdão, amor, acolhimento, que encontrem tios, tias, pais, mães, irmãos e irmãs na fé, pessoas que se doem, que possam prosseguir sempre focados em Jesus. Em nome de quem nós oramos, agradecidos pelo teu cuidado para conosco. Amém, Pai. Coloque-se em pé.